Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Eu não tô muito legal, então quando eu tô assim, aí eu pego a estrada. Costumo pegar o carro, pegar a estrada e na estrada a gente vai pensando, vai refletindo. E eu vou convidar você aí a vir comigo. Aí que você vai seguindo aí, vai vendo aí as estradas aqui de Portugal. A intenção é ir para a praia de Nazaré, ficar 28 km aqui de Leiria. E aí a gente vai conversando, né? Praia de Nazaré é conhecida como as maiores ondas do mundo. O Scooby, que não é esse que vai aparecer aí, mas é este, já tomou altos tombos lá nessa praia. E o Scooby era ex-marido da Luana Piovani. Então eu vi alguns vídeos dele lá e eu vi as ondas são enormes mesmo. É uma praia muito bonita e vamos lá então, né? Então faz companhia pra mim. Vamos lá. Enquanto isso a gente vai conversando. Esse louvor eu me lembro da Igreja Quadrangular Sede de Carapicuíba. A Isabelle louvando esse louvor aí é algo tremendo, forte, bonito. Vamos lá. Aqui é o centro de Leiria. Ali tá, no meu lado direito está o castelo. Vou pegar a rodovia aqui que vai. O estádio tá logo ali. Então a gente sobe aqui. Eu tenho esse hábito de, quando algo não tá legal, não tá bom, eu geralmente eu dou uma fugida, pego o carro, pego a estrada, vou para um lugar onde tem natureza, geralmente onde tem praia, para refletir um pouquinho, pensar um pouco. E hoje é esse dia. Outono aqui em Portugal, a temperatura já está baixando, a gente já sente o frio e os casacos já saíram do guarda-roupa. Então a gente pega aqui, ó, sentido Marina Grande. Para numa rotunda, que é obrigatório a gente parar, porque se avançar eles não param na rotunda, então com certeza vai dar acidente. Aí quando eu estava pensando em morar fora, morar em outro país, Portugal não era a opção. A opção primária, né? Eu tinha os Estados Unidos aí como prioridade para ir e tentei ir, apliquei,
para tentar o visto, para tentar o visto. E fui negado, fui para Porto Alegre e lá foi negado o visto. Aí outra opção seria Luxemburgo, outra opção seria Dublin, outra opção seria Inglaterra. Aí eu não falo inglês. Aí eu vim para Portugal. Mas aí eu não vim preparado para... É isso aí, pessoal. Então, após um ano mais ou menos estudando muitos países aí e tendo a negativa do consulado dos Estados Unidos lá em Porto Alegre, aí eu comecei a me aprofundar sobre Portugal. Só que eu já sabia que o povo português é um povo complicado e eu não me empolgava muito em vir para Portugal. Após isso, aconteceu algumas situações que aí essa empolgação veio, né, de vir para Portugal. E o intuito não era trabalhar como empregado, era trabalhar para mim mesmo porque eu já sabia que o povo português aqui é muito complicado, é um povo ignorante. Aqui não há tantas igrejas evangélicas e a gente que é cristão, a gente sabe que a guerra espiritual é grande. A gente sabe que está escrito na palavra que a boca fala do que o coração está cheio. Eu sabia, pela minha experiência, que seria uma batalha não só humana, mas como imigrante, mas também uma batalha espiritual. E não está sendo fácil, está sendo complicado. E o que acontece? E aconteceu uma situação lá que eu me empolguei. E aí eu comecei a fazer planos. Idealizei negócios para montar aqui. Assessoria, por exemplo, seria uma delas. De assessorar quem estava vindo do Brasil para Portugal, assessorar quem está querendo comprar um imóvel do Brasil aqui em Portugal, montar um escritório de assessoria. Era um dos negócios. Porém, alguns sabem que eu tinha um Jeep Compass, que estava no valor aí na época de 120 mil, 117 mil reais. E aí eu tinha que vender esse veículo para poder vir também, né? Converter isso aí em euro, vir para cá e montar o negócio. E nesse meio tempo, Deus me deu uma revelação que alguma coisa iria acontecer com esse carro. E eu já fiquei meio precavido. Aí Deus deu mais outra revelação de algo que poderia vir a acontecer com esse carro, né? E aí eu comecei já a ficar apreensivo. E vem revelação de um lado, revelação de outro. Você vai ficando apreensivo, porque são várias experiências que eu tive de revelações que se cumpriram e revelações que traumatizaram, revelações que doeram, revelações que machucaram, revelações e eu fico muito apreensivo quando tudo isso acontece.
Aí o meu cunhado sonhou que, que eu atirava em um homem numa avenida larga, grande. Aí eu tive a certeza que alguma coisa poderia acontecer com esse carro se eu não tomasse cuidado. Aí eu fui deixar esse carro numa agência de um colega meu para deixar consignado. E ele ficou tão empolgado com o carro, tão assim, né, querendo ficar com o carro para poder vender, revender, que eu aí estranhei e eu não deixei esse carro nessa agência. Aí a minha ideia era levar esse carro no shopping de automóveis, que seria muito mais seguro, que foi ali no shopping de automóveis da Biliara. E quem for da região não leve lá, porque já há casos antigos de estelionato, deles alienarem o seu carro e não te pagarem. E o que aconteceu? E eu fui e deixei esse carro. E eu tratei de deixar o carro com uma pessoa, que eu vou colocar a foto dele aí. E aí chegou uma outra pessoa que era sócia desta pessoa. E foi quando Deus me mandou uma revelação. Eu vi o diabo na face do rapaz. Eu, ao invés de não deixar esse carro, eu acabei deixando. E aí foram se passando os dias. Aí eu comecei a ficar meio apreensivo, porque coisas estavam acontecendo meio estranhas. Bom, enfim. Esse rapaz que eu vi, que eu vou colocar a foto dele aí. Inclusive a polícia está atrás dele. Ele deu um golpe de 2 milhões de reais em 20 pessoas, inclusive no sócio dele. E a princípio eu achava que esse sócio dele estava envolvido, mas ele também tomou golpe. E aí ele alienou o carro, ficou com dinheiro e sumiu. E a polícia está atrás dele. Então é isso que aconteceu. Estavam acontecendo coisas na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, enfim, sucessivas coisas todos os anos. Chegou um ponto que eu não queria mais sair, não queria ter mais me relacionar socialmente com as pessoas. Eu me isolei em casa e eu estava praticamente vegetando. E uma das razões de eu querer mudar de país era exatamente isso. É porque quando você muda de país, você é obrigado a reiniciar. E lá no Brasil eu não tinha forças. Eu estava praticamente rendido. E eu estava precisando reiniciar. Então é por isso que eu resolvi mudar de país. E para fechar a minha luta espiritual no Brasil, fechou com essa chave de ouro aí, né? Eu tendo que resolver essa situação agora judicialmente, que vai levar um bom tempo. Enquanto isso eu tenho que trabalhar de empregado aqui. E como alguns sabem, eu moro em um apartamento no quarto andar e trabalhava embaixo, no térreo. E não sei pela vontade de Deus ou o que foi, que essa porta se fechou, que o rapaz perdeu o contrato e eu tenho que buscar outra oportunidade. Então a vida de imigrante não é fácil. Eu e mais 5 pessoas, todas elas imigrantes, né? Então a prioridade aqui é para os nativos, os portugueses, né? E aí eu e mais 5 nós tivemos que procurar outra oportunidade. Então não é fácil. Junta-se a isso saudade, junta-se a isso você ter que se adaptar ao local, adaptar as pessoas. Eu já perdi praticamente aí uns 11 quilos. Né? É tanta coisa para resolver, documentação e tudo mais. E queira ou não queira, a apreensão do dia do amanhã vem. Não tem como você escapar. Porque vem. Aqui é você e você. Aqui não é como no Brasil,
que as pessoas sentem empatia. As pessoas aqui são muito, são fechadas, elas são individualistas, então aqui é complicado. Aqui é nós e Deus, para fortalecer, para dar força, para dar fé, para dar ânimo, para não deixar a peteca cair. E aí nós somos seres humanos, né? Tem uma hora que a gente desaba. E hoje foi o dia que eu desabei. Eu tive que ir para Nazaré, eu me afastei ali, refleti, pensei e busquei forças, levei meu pensamento a Deus. E é isso, bola para frente. Vamos ver até onde isso vai dar. Mas essa semana, hoje é quarta-feira, essa semana Deus tem tocado no meu coração sobre uma palavra de um certo personagem na Bíblia, o nome dele é Abraão. E esta veio essa lembrança de Abraão e começou a vir as mensagens. Então eu gostaria que você ouvisse, porque com certeza vai ser direcionado para alguém, né? Até para mim mesmo. Deus, num certo momento, ele olha para um rapazinho, até então, de Ur dos Caldeus. E essa cidade, que hoje é um país, que hoje é o Iraque, é onde morava Abraão. E uma coisa chamou a atenção de Deus foi quando Abraão, o pai dele, era fazedor de imagens. E Abraão uma vez se irritou e quebrou todas aquelas imagens e era contra aquilo que o pai fazia. E ali já tinha um propósito de Deus sobre a vida de Abraão. E a palavra que eu vou trazer para vocês nessa noite, nesse dia, é sobre isso, sobre propósito. Propósito e processo. Quando Abraão cresceu, se casou, Deus se revelou a Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma outra terra que te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação. Ali Deus estava revelando o propósito de Deus sobre a vida de Abraão. Só que Deus também revelou no mesmo momento o processo, e esse seria o primeiro processo, que para muito imigrante, para muitas pessoas que vão morar em outros países, dói, que é deixar a família, é deixar o lugar onde nasceu, onde cresceu, o lugar que está acostumado. E Deus fala para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma outra terra que eu te mostrarei. Ali é o primeiro processo dolorido de Abraão. É deixar sua parentela, é deixar sua família. E dependendo das circunstâncias, muitos se afastam da família não de uma maneira muito branda, e o que acaba até doendo um pouco mais ainda. E Abraão ouve Deus e vai e parte. Só que parte com ele também o seu sobrinho Ló. E chega um certo momento e Deus fala: você tem que se separar aqui, Abraão. Então Abraão fala para Ló: Ló, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E foi onde Ló escolheu ir, para a cidade chamada Sodoma e Gomorra. E Abraão tinha um apego muito grande com Ló. E imagino que a dor também não deva ter sido pequena. Mas então Abraão segue o seu caminho e chega numa cidade chamada Egito. E lá um rei ou um faraó
se encanta com a beleza de Sara, que até então era Sarai. E não há nada mais dolorido para um homem em ver um outro homem tocar a sua mulher. Então imagina a dor que Abraão sentiu nesse momento, né? Esse é mais um processo. E aí passam os dias, Abraão vai caminhando, Deus dá o livramento, mostra que é com ele. A Bíblia não diz exatamente se chegou a ter o ato com Sara ou se foi só a intenção. Mas só pelo fato de ter tido a intenção já é algo para doer. É um processo que é sentido. E Abraão ele vai e fura poços. E os seus inimigos entulham os poços. Mais outro processo. E sabe por que esse processo? Porque o lugar de Abraão não era naquele lugar. E é por isso que se levantaram inimigos para entulhar os poços, para fazer com que ele caminhasse ainda mais. E aí Abraão vai caminhando, vai abrindo poços e vão entulhando os seus poços. Inimigos vão se levantando. Deus mostra para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. É mais um processo, porque o sobrinho de Ló está lá. E Abraão começa a interceder para o sobrinho de Ló e todos aqueles moradores. Só que não tinha um justo. E Deus vai destruir a cidade. E aí, pela intercessão de Abraão, Deus envia o anjo para avisar a família de Ló. E aí eles saem da cidade. A mulher de Ló foi desobediente, olhou para trás e virou estátua de sal. Logo após isso, as filhas de Ló, vendo que não tinha mais como fazer crescer a família, embebedam seu pai ou se embriagam o seu pai e têm relações sexuais com ele e ali nascem filhos. Mas continua o processo de Abraão. Na vida de todo mundo parece que há aqueles processos que são perpétuos, que duram e parece que não cessam. Esse eu conheço bem. E aí a gente usa medidas paliativas para tentar nos livrar dessa dor, para tentar nos livrar desse vazio, para tentar nos livrar, para acalmar a dor, acalmar o vazio. E não foi diferente na vida de Abraão e de Sara. Eles tinham um desejo no coração de ter seus filhos, de ter filho. E ela era seca, ela era estéril. E aí, a medida paliativa que Sara usa é pegar sua serva chamada Agar, fazer com que ela deite-se com Abraão e venha ter filhos. E aí nasce Ismael. Parece que o desejo de Sara era sem propósito, ou propósito humano. Mas Deus pegou esta vontade de Sara, e fez um propósito. Deus deu uma promessa para o menino Ismael, dizendo que faria dele uma grande nação. E através dele foi criada ou criado o povo árabe. E essa história ela vai se fundir com a história de Abraão.
Vão se passando os dias, o menino cresce. Deus então pede algo que é muito precioso para Abraão e para Sara. Pede a vida do menino. Pede que Abraão imole ou degole o menino. E Abraão vai fazer aquilo que Deus quer. A Bíblia fala para nós que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E vai Abraão então. E quando chega na hora de imolar o menino, Deus fala: Abraão, não faça tal com o menino. A moral da história é essa. Abraão, o propósito de Deus sobre a vida de Abraão é como se ele fosse, era para ele ser conhecido como o pai da fé. E hoje nós o conhecemos como o pai da fé. E para ele ser o pai da fé, ele teria que passar por processos difíceis, processos que, humanamente falando, eram impossíveis de um homem suportar e até de fazer. Um deles é tirar a vida do próprio filho. E não é diferente na nossa vida. Nós passamos por processos que no fundo Deus tem os seus propósitos, né? Se você acha, passaram anos, milhares de anos já, porque Abraão morreu e morreu conhecido como pai de multidões, pai de nações. Deus deu a promessa, falou: tá vendo essa areia? Isso aí é o povo que vai descender de você. Se você acha, Abraão está morto, mas se você acha que o propósito de Deus com Abraão acabou, ou o propósito que Deus tinha com Abraão acabou, não, esse propósito está de pé até hoje. E nós vamos ver qual o significado deste propósito. Eu vou colocar uma imagem para você aí de Jerusalém. E dentro dessa imagem aí tem uma pedra. O nome do lugar é Pedra do Domo, o Domo da Pedra, que está em Israel. Deus deu uma promessa para o povo de Israel, que daria Jerusalém. E aí onde vai, eu disse lá atrás, que o propósito de Deus ele iria se cumprir nos dias de hoje. E o propósito é esse. Aonde está a pedra, o povo árabe, eles querem tomar posse. E já houveram guerras por causa disso. E o povo árabe descendeu de Ismael. E por causa da rejeição lá atrás de Sara, o povo árabe, ele criou-se ódio contra o povo judeu. Se você pesquisar mais sobre a pedra, o Domo da Pedra, você vai ver que nesse local não se pode entrar cristãos. E aí é onde vai ter o propósito de Deus consumado. Mas enfim, o propósito de Deus sobre a vida de Abraão se concluiu. Ou será que se concluiu?
Será que não está por se concluir ainda? Uma parte dele foi concluída. A promessa ele alcançou de ser o pai da fé, o pai de multidões e o pai de muitas gerações. Mas isso eu vou falar já já para você. A pergunta que eu vou te fazer é essa: por que todo propósito ele vem com um processo dolorido, com um processo sofrido, com um processo traumatizante, com um processo que deixa até mesmo nós feridos, com feridas abertas durante muito tempo? Por que Deus age dessa forma? Por que Deus usa essa forma de conduzir o seu povo dessa maneira? E é natural dos cristãos. A gente vê pelos testemunhos que nós ouvimos, por relatos que nós ouvimos, que é sempre cercado de muito sofrimento, de muita angústia, de muito trabalho, de muita perseguição, de muita calúnia, de muita indiferença, de muita traição, de muita rejeição. É acompanhado de tudo isso e mais um pouco. Por que será que Deus faz dessa forma? Deixa eu só falar uma palavra para você, meu irmão, que está em Eclesiastes, e foi escrito por Salomão no final dos seus dias. É uma palavra que diz assim, ó: melhor é o choro do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Esse processo que nós passamos, que é sempre tão dolorido, tão sofrido, e cercado de tudo isso que eu falei para vocês, Deus está querendo estabelecer o quê? Deus está querendo estabelecer em nós um alicerce. Deus está querendo estabelecer em nós raízes profundas de confiança, de submissão, de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, de confiar em Deus, de entregar o caminho a Deus. E o sofrimento é o caminho mais próximo, é o caminho mais curto para nós chegarmos a esse conhecimento com Deus. E é por isso eu ouço muitos pastores, muitas pessoas perguntando: mas por que a humanidade sofre tanto? É por isso. É porque o sofrimento nos faz chegarmos a Deus, nos faz sermos melhores, nos faz quebrantar o coração. Aí sobre propósitos, Deus tem tanta palavra. Está escrito lá em Romanos: quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Caminho, propósito, processo. Tem outra palavra que fala lá em Isaías: pois os meus caminhos não são os seus caminhos, e a minha vontade não são as suas vontades. Processo, propósito, caminho. E conduzirei os cegos por caminhos que não conheceram, por veredas que não conheceram. Nós somos conduzidos. Inconscientemente, nós achamos que somos nós, mas é Deus que nos conduz. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem propósito. A palavra de Deus vai nos dizer: sede submissos e concederei o desejo do vosso coração.
E nós achamos que nós conduzimos nossa vida, nosso caminho. Nós temos 100% do nosso livre-arbítrio e nós fazemos aquilo que queremos, da forma que queremos e como queremos. Só que eu aprendi com o judeu o seguinte: todo mês de setembro, que é a festa das trombetas, chamado mais conhecido como Yom Kippur, Deus reserva dias, alguns dias, e eu não me recordo quantos dias são, para escrever a história de toda a humanidade, de todo ser vivente que estava sobre a terra. Deus escreve a tua história, Deus escreve a minha história. E como que Deus nos conduz? Simples. Deus usa uma pessoa para chegar até você e mudar a trajetória do teu caminho. Deus usa uma pessoa para chegar até você e te ensinar algo. Deus usa uma pessoa para te prejudicar e você crescer como ser humano. Deus usa uma pessoa para chegar até você e te ajudar. Deus envia uma pessoa para chegar até você e te prejudicar. Deus envia uma pessoa para chegar até você e mudar uma trajetória da tua vida, mudar o sentido da tua vida, mudar algo na tua vida que você não está conseguindo enxergar. Então Deus envia essa pessoa e a vontade de Deus é prevalecida através dessa pessoa. Salmo 139 diz assim, ó: a tua ciência é grandiosa demais, eu não alcanço de tão alta. Tão grandes são os mistérios de Deus na nossa vida. Sinônimo de sofrimento, rejeição, traição, choro. Eu vou te contar uma, e essa vai ser mais rápida. Ouça só. Deus é egocêntrico. Para quem não sabe o que é essa palavra, é aquela pessoa que tudo é meu, eu sou, eu posso. É uma pessoa egocêntrica. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: que um ser que era um ser de luz, o nome dele Lúcifer, ele quis ser mais alto do que Deus. Ou seja, ele traiu Deus. E persuadiu 2 bilhões de anjos contra Deus. E Deus, obviamente, como um ser todo-poderoso, egocêntrico, não aceitou e lançou Lúcifer e os 2 bilhões de demônios sobre essa terra, transformando-os em demônios. Esta palavra, você vai ver que foi algo tão doloroso para Deus, algo tão assim traumatizante, se eu posso usar essa palavra, que Deus descreveu isto lá em Isaías, capítulo 14, se eu não me engano, que diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aí você em casa você lê o restante. Que Deus sentiu o golpe.
Só que após isso, Deus viu um serzinho aqui nessa terra tão frágil, que o nome dele era Jó. E Deus viu também que Satanás ele passeava sobre essa terra e observou Jó. Diz a Bíblia que Satanás foi ter com Deus e Deus o incitou, dizendo: Viste meu servo Jó, homem justo e fiel, temente a mim? Aí Satanás vai dizer: tira tudo o que o Senhor deu a ele, que o cercou de bênçãos, você vai ver se não blasfemas da tua cara. E aí, coitado de Jó, um ser tão frágil, vai ser então agora atacado por egos, vamos dizer assim. Parece que eu estou sendo aqui meio amargo com Deus. Satanás, a gente sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, como teria essa atitude de incitar Satanás contra Jó, que é um simples ser humano? Mas Deus permite que Satanás venha atacar Jó. E após o ataque, morre sua esposa, seus filhos, seus animais, seus bens se acabam. Ele é tomado por chagas, que as pessoas que estão ao redor de Jó o afastam, se retiram da presença de Jó. Ele agora se coça com um caco de telha, fede, as feridas abertas, a solidão latente. E a palavra vai me dizer que após esse propósito de Deus, esse processo de Jó, cercado por esse caminho que imagino eu longo e dolorido, no final de Jó 42, Jó diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Parece aqui que eu fui arrogante com Deus em falar que Deus é egocêntrico, né? É vaidoso, é cheio de ego. Mas agora ouça aqui a moral da história. Se Jó fosse um homem natural, ele não aceitaria aquele sofrimento, ele se revoltaria com Deus. Mas Jó era um homem 100% espiritual. E como espiritual, ele aceitou o propósito, o processo de Deus sobre a vida dele. E ele exultou a Deus com a palavra: eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, ele era um homem espiritual que sabe que tudo é de Deus, que Deus pode todas as coisas, que ele é Deus todo-poderoso. Reconheceu que ele é servo. Então,
que nós venhamos aceitar. Aceitar eu sei que muitas vezes é difícil, mas que nós venhamos suportar o propósito e o processo sobre as nossas vidas. Aceitando o processo, aceitando o propósito, a gente vai confirmar lá na palavra de 1 Coríntios capítulo 11, o amor tudo crê, tudo espera, tudo tolera e tudo suporta. Se nós realmente amamos Deus, nós vamos suportar tudo isso, dando glória a Deus, sendo os servos que nós dissemos que somos. Sei que muitas vezes é difícil, doloroso o processo, mas Deus é o Todo-Poderoso e esse processo nos faz nos chegar mais a Deus. É isso aí. Eu só gostaria de deixar uma palavrinha aqui para vocês, que fazem planos, os seus planos. É isso aí, pessoal. Então, propósito e processo. Se caso você teve seus planos frustrados, vou deixar uma palavra aqui para você meditar, que está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, mais uma vez, a palavra propósito, que vem seguida de processo. E o segredo de passar pelo processo eu não conheço outro a não ser suportar. Você pode trazer esta palavra, propósito e processo, para a tua vida social também, para a sua vida sentimental. Hoje é muito comum as pessoas não quererem mais passar pelo processo, né, de um relacionamento. Por não suportarem o processo, então buscam alternativas, e as alternativas seriam relacionamentos passageiros, relacionamentos que não duradouros, né? Então que você suporte o processo de um relacionamento, porque suportando esse processo você vai enraizar, você vai fundamentar, você vai fortalecer uma relação que não é um vento qualquer que vai derrubar essa relação. E não troque esse processo por um relacionamento vazio, inconsistente, um relacionamento não duradouro. Na verdade, uma aventura, vamos dizer assim. Todo relacionamento sério, ele passa por processo. E à medida que ele vai passando pelo processo, ele vai se enraizando, ele vai se fortalecendo, ele vai solidificando. Então, é algo que não é qualquer coisa que vai destruir. Não é qualquer coisa que vai fazer ruir. Que nós venhamos então ter a consciência que tudo passa.
e que nós podemos fazer o melhor para nós mesmos, né? E eu creio que não há relação temporária que vai nos ajudar, né? Eu acho que quando duas pessoas estão juntas, no mesmo pensamento, tudo se torna mais fácil. E um ajuda o outro, um fortalece o outro, um dá uma palavra de ânimo para o outro. E numa relação vazia, uma relação que não tem história, não há esse tipo de atitude. Ali são só momentos e momentos passageiros. Eu gostaria de orar agora pela tua vida, pela minha vida. Eu gostaria que você também orasse aí na sua casa em espírito. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, eu intercedo por essas vidas, intercedo também pela minha vida, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a suportar somente o teu propósito, a tua vontade sobre a nossa vida. Que nós venhamos aceitar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós não venhamos, ó Deus, nos afastar, Senhor, da tua presença, mas que isso venha nos fazer, Senhor, nos achegarmos mais a ti. Alegra o coração, Senhor, daquele que está nesse país, longe da sua família, longe dos seus parentes, dos seus entes queridos, meu Deus. Pessoas que estão, Senhor, passando por processos, dificuldades. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar ânimo. E que o Senhor venha, Senhor, abrir portas. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, fazer a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta palavra que vá em direção, Senhor, a esses corações e que vá fortalecendo, vá renovando, vá transformando. Que venha, Senhor, ser bênção na vida de cada um que ouviu, Senhor, esta palavra. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Não deu errado, não. Isso é só uma fase, vai passar. Aguenta, coração. Seu momento não define o seu final. Você pode não ser a escolha de alguém, mas é escolhido por um Deus que quer seu bem. Você é precioso. Não deu errado, não. Todo sonhador tem que correr o risco. Aprenda uma lição. O final é bem melhor que o início, e no fim tudo vai dar certo. E se ainda não deu, é porque o fim ainda não chegou. Você é vencedor. O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu descendo vai te ver subindo. Quem te viu sem ar vai te ver respirando. Quem te viu calado vai te ouvir cantando. E é assim mesmo, Deus está